Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Já sabe, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Nosso vídeo de quarta-feira. Hoje é dia 11 de dezembro, já há 2 semanas do Natal, próximos de acabar o ano de 2024. Vou gravar um vídeo sobre o resumo do meu ano. Acho que talvez interesse a alguém saber. Não vai ter nenhuma fofoca, não se preocupem, é um vídeo muito mais voltado a falar sobre determinadas impressões do que a discutir efemérides da minha vida. Por enquanto, vamos tocar o tema de hoje, que é o quanto levar uma opinião a sério. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Vocês sabem que agora o Ryan Santos ficou famoso na internet e ele é um cara conhecido por ter opiniões muito peremptórias sobre os mais variados assuntos. Na esteira do Andrew Tate, o Ryan imita muito o Andrew Tate. O Andrew Tate é um cara que também dá opiniões muito contundentes sobre os temas. E hoje na internet, ter uma opinião contundente, mesmo que errada, é o ingrediente fundamental para ter sucesso e a atenção de alguém. Se você dá uma opinião e matiza, diz que aquilo ali vale em determinado contexto, você não é levado a sério e as pessoas dizem que você não confia no seu taco. Uma atitude que é anticientífica, não é uma atitude que faz sentido com alguém que busca o conhecimento de verdade. E dizer isso é muito mais uma forma de você desqualificar pessoas que de fato têm algo a acrescentar ao debate. Então, entender o papel de alguém dentro de um contexto ajuda, é um critério para você entender um pouco as ideias que ela tem a respeito dos temas. Quando o Ryan Santos fala que não existe sucesso depois dos 30, você tem que entender que o Ryan Santos é um marqueteiro que vende para jovens. Ele não vende para gente velha. Primeiro, sendo um marqueteiro. Marqueteiros são pessoas que vivem de chamar atenção. Então, o marqueteiro muitas vezes ele não está preocupado em falar a verdade. Ele está preocupado em dizer uma coisa da melhor forma. Ele vai dizer, fulano, ele vai dizer um absurdo, mas o que ele quer não é dizer a verdade. Ele quer que as pessoas olhem para ele. E a partir daí, encontrando uma parcela que concorde, aquelas pessoas vão ficar. Ele faz um garimpo. Essa opinião é uma isca. Ele vai jogar uma isca e quem morder vai continuar lá. Quem não morder vai embora. E isso é um mecanismo que é muito utilizado. Você vê o Ryan usar isso, você vê a Beisola do Privacy usar isso. Você vê muita gente fazer isso justamente porque é um método que dá certo. As pessoas, elas têm uma mente dialética, elas gostam de discutir. Mas para essas pessoas não é importante discutir, elas não querem discutir, elas querem simplesmente que você vá lá e comente. E inicie uma discussão e gere e gere uma onda de pessoas que vão lá também apoiar você ou se contrapor. E isso gera engajamento. Isso gera tráfego para o perfil daquela pessoa. Isso gera monetização. Nas redes sociais tem monetização naturalmente. Twitter tem monetização. No Instagram gera engajamento, gera seguidores. Gera tráfego. Que você pode depois colocar um pixel e a pessoa cai na sua base de anúncios. Então, as pessoas que vivem assim, elas não são pessoas comprometidas com a verdade. Elas estão comprometidas em ganhar dinheiro. Então você vai levar a opinião dessa pessoa a sério? Você vai levar a sério a opinião da pessoa que, além de estar comprometida em chamar atenção e ganhar dinheiro, não sabe quem é você, não se importa com a sua vida? Porque você leva a sério a opinião de uma mãe? Porque por mais que a mãe esteja errada, ou que a mãe tenha falado uma besteira, a mãe se preocupa com você, o pai se preocupa com você. Aquelas pessoas querem o seu bem, então elas dificilmente vão dar uma opinião que te prejudique. Mas o influenciador, quando ele fala uma coisa, ele não está preocupado se aquilo ali vai fazer bem ou mal para você, ele nem te conhece. Esse é um problema. E as pessoas às vezes esquecem disso. Esquecem que aquela pessoa não conhece a sua realidade. Ela não necessariamente quer o seu bem. Às vezes até ela quer o seu mal. Também tem isso. Mas a pessoa quer o seu mal. E você tá lá, confiando naquela pessoa. E além da pessoa querer o seu mal, ela pode querer causar o mal diretamente. Que foi o que aconteceu ali com o garoto, o terapeuta lá da pornografia. Vejam, se você não se dá conta desses pressupostos, você vai passar a colocar opiniões de pessoas distintas com o mesmo valor. Pessoas que ocupam posições distintas, pessoas que estão preocupadas com o seu bem e cujas opiniões você deve, de certa forma, acolher,
mesmo que você rejeite a letra em favor do espírito, e pessoas que nem sequer sabem quem você é, e que estão dando opinião ali, não porque se importam de verdade, elas só querem ganhar dinheiro, no final das contas. Então, levar opiniões a sério tem muito que ver com entender, e esse ponto aqui talvez seja muito na esteira do Pierre Bourdieu, entender a posição das pessoas no campo. Entender que o fulano que diz que não existe sucesso depois dos 30, ou que tatuagem é coisa do capeta, essa pessoa, ela fala para um determinado público, ela ocupa uma determinada posição dentro do setor em que ela atua, do marketing digital. Ela tem uma formação, que é uma formação que tem um verniz protestante, que tem uma formação que bebe muito de fontes mormons, de fontes judaicas, de fontes que condenam a tatuagem, condenam determinadas práticas. Isso não significa que eu gosto de tatuagem, eu não tenho tatuagem nenhuma, nem quero ter. Mas eu acho também que dizer que uma coisa é satanismo é um exagero, óbvio. Eu acho que existem situações em que você entende que a pessoa tem a tatuagem, existem situações em que a pessoa tem muita tatuagem. Isso de fato é algo que tem uma motivação, se você for procurar realmente é o caso. Mas, como eu disse, você não pode generalizar, você não conhece todas as pessoas. E essas generalizações, elas são funcionais até um determinado ponto. Depois elas se tornam ruins. Todo mundo tem esses preconceitos e precisa deles para fazer escolhas rápidas. Você nem sempre tem tempo de refletir sobre tudo que você vai fazer. Nem toda decisão da nossa vida é uma decisão refletida. Você não reflete para acordar, andar até o banheiro e escovar os dentes. É uma decisão automática que você toma. Então a gente precisa, na hora de levar as opiniões a sério, considerar isso. Considerar a posição das pessoas no campo. Considerar a influência delas, considerar os interesses que elas têm. Considerar a formação delas. Considerar o hábitos de cada um. Ou seja, todos aqueles conhecimentos, aquelas experiências que condicionam, ainda que de uma forma inconsciente, as ações daquele sujeito. Então veja, só por aí você já vê que a opinião de muita gente na internet não deveria ser relevante para você. E talvez eu me contradiga isso gravando um vídeo opinativo na internet. Mas eu aqui não conheço, talvez você que está do outro lado. Mas eu acho importante falar sobre isso, porque às vezes a gente não tem noção de que não convém mostrar tudo o que acontece conosco na internet. Nem sempre mostrar demais na internet é bom. Às vezes é ruim. Quase sempre é ruim. Você tem que mostrar aquilo que você acha conveniente mostrar. E ver, né, até que ponto isso também não faz mal a você. Você tem que ter uma certa preparação mental, porque estar na internet gravando vídeos, tendo uma atuação pública, traz consequências, boas e ruins. Então fazer esse balanço é muito importante. E entender que o mundo é complexo. Eu ultimamente tenho lido bastante sobre o pensamento complexo de Edgar e ainda que eu discorde muita coisa de Edgar mas eu acho que essa questão de entender que o mundo é complexo e de que essas respostas simples elas só são ruído, elas não são fundamentais. Eu posso desprezar isso para ler Platão? Claro, deve. Eu posso desprezar isso para ler Aristóteles? Pô, com certeza. Eu posso desprezar isso para ler Santo Agostinho, para ler Imitação de Cristo, para ler tantos livros bons que existem por aí, ler os pensamentos de Pascal. Claro, deve fazer isso. Porque essas pessoas que estão aí dando opinião na internet, cara, em 100 anos ninguém vai lembrar quem elas são. E o que elas falam, o que tem de verdade ali, você encontra muito melhor e muito mais bem desenvolvido em fontes antigas. Então, como sempre, nós temos de aproveitar e nos servir de tudo aquilo que passou pelo filtro do tempo. Essas pessoas que estão aí, elas devem ser para nós uma fonte de entretenimento. No máximo você comentar lá, às vezes eu faço isso, comentar para ganhar like, para ganhar engajamento, pô, muito bom. Ali você está numa relação mutualista, você não está achando que aquele cara está falando a verdade. Você sabe que aquela pessoa tem uma opinião que pode mudar porque aquela pessoa não necessariamente ela refletiu, mas ela simplesmente mudou porque é conveniente. Entender que é o jogo, mas jamais se subordinar aquilo. Entender que de fato
marketing digital, redes sociais, engajamento é meio. E nunca pode ser fim. Nunca mesmo.